Eu vou rapidamente fazer uma retomada aqui para a gente se localizar na leitura, só enfatizando algumas coisas centrais aqui. Vamos lembrar o seguinte: você lembra que Marcos, Paz Maria, tudo bem? Você lembra que Marcos, ele está apresentando a boa notícia, o evangelho, portanto, acerca de Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus, tá certo? Lá no versículo 1, ele está escrito um pouquinho de forma diferente, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas, consultando algumas pessoas que fazem exegese do texto original, do grego, para o português, inclusive um teólogo chamado Grant Osborne, ele prefere a tradução, eu não tenho como explicar a parte gramatical do grego aqui, mas é um tipo de genitivo que é chamado, é um caso ali, que ele prefere que a tradução, na verdade, seja melhor, fosse melhor para o português, evangelho acerca de Jesus, e não de Jesus. É um evangelho, a boa notícia, acerca de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Particularmente, entendendo depois toda a mensagem de Atos e tudo, eu acredito também, não tenho conhecimento da gramática para fazer esse tipo de avaliação, mas dentro de uma questão do contexto e da mensagem que nós sabemos do Evangelho, que os discípulos começaram a pregar que Jesus era o Cristo, e diante, inclusive, da revelação de Pedro, de tu és o Cristo, penso eu que realmente a melhor tradução aqui para a gente seria lá no versículo 1 de Marcos, o princípio do Evangelho acerca de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, Marcos, ele está relatando aqui, lembrando com a ajuda de Pedro, né, e talvez de outras testemunhas oculares, relatando então o Evangelho que vai mostrar para as pessoas, os leitores originais e para nós hoje, que Jesus, ele é o Messias prometido. Ele é o ungido de Deus, o prometido de Deus em todo o Antigo Testamento, o Filho de Deus. Lembrando que o Messias, nós sabemos hoje que o Messias deveria cumprir uma obra completa como rei, sumo sacerdote, profeta, para resolver definitivamente o problema da humanidade. E quem é aquele que fez a obra e fará na sua segunda vida, de uma forma plena e perfeita, a obra de salvação da humanidade? Somente Jesus. Por isso ele é o Cristo. E ele é o Filho eterno de Deus que se encarnou, tomou forma humana, habitou entre nós, para justamente fazer a tarefa, o ofício desse ungido prometido. Marcos está, então, construindo a narrativa para mostrar para a gente, justamente provar para cada um de nós, é isso que ele já declarou lá no início, que Jesus é o Cristo, ele é o Messias, o Filho de Deus. Eu disse que Marcos, em alguns momentos, tem alguns relatos que eu acredito, aí é uma questão minha, que são clímax cristológicos ou messiânicos. Para mim, um dos clímax messiânicos é o capítulo 8, quando justamente Pedro recebe a revelação e ele declara, confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é um clímax, porque a identidade de Jesus é entendida, é revelada aos discípulos naquele momento. Um outro momento auge é a transfiguração, que a glória eterna de Jesus e a glória vindoura é revelada, transparece. Pedro, Tiago e João, eles podem ver Jesus antecipadamente na sua glória eterna. Então, outro momento importantíssimo. Por que eu estou falando? Porque hoje é um outro clímax messiânico, chamado, conhecido muito como a entrada triunfal do Messias. Lembrando que o capítulo 11, né, o capítulo 10 termina com o cego Bartimeu sendo curado, mas o cego vendo muito bem quem Jesus era. O cego declara ali, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase, filho de Davi, é uma frase que
indica que aquele homem era, então, o Messias. É um título messiânico, porque o Messias, ele seria, então, descendente de Davi. Bartimeu, ele está ali antecipando essa entrada agora que acontece no capítulo 11. Fizemos essa retomada, a gente vai ler o capítulo 11. Na verdade, um pouquinho antes de ler as anotações aqui, preste atenção nesses textos, olha só. O profeta Zacarias, 9:9, ele faz essa profecia aí, olha que interessante. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Meu irmão, olha que espetacular isso aqui. O profeta Zacarias, centenas de anos antes, recebe uma palavra profética, inspirado pelo Espírito Santo, que o rei de Jerusalém, ele viria, ele é o justo, ele é o salvador, e ele é o humilde. O rei humilde. É o que Jesus está tentando mostrar, que ele era o Messias sofredor. Mas ele entraria montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, essa é uma profecia. Olha só o que Marcos vai relatar hoje nesse texto que a gente está lendo. Mas antes, a ideia central ainda de 1 a 11. Jesus, em um ato profético e simbólico, deliberado, ao entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, ele cumpre, então, a profecia de Zacarias 9:9. Mais uma profecia messiânica cumprida por Jesus. Por quê? Porque ele é o Messias. Neste momento, Jesus, ele inverte o segredo messiânico, mas ao mesmo tempo se revela como Messias humilde. Preste atenção. Se você lembrar um pouquinho, alguns textos anteriores que a gente leu, depois de Jesus fazer algum sinal, algum milagre, ele falava assim, olha, não conte para ninguém. Não conte isso para ninguém. Isso é chamado segredo messiânico. Por quê? Porque se eles contassem, era mais provável eles entenderem que Jesus era o Messias rei, e eles, então, iriam trazer essa revelação à multidão e aos religiosos, e até trazer uma fúria dos religiosos, talvez antes do tempo certo. Agora chegou o tempo. Porque o tempo chegou por quê? Porque está prestes a Jesus ir para a cruz, ele vai morrer. Nós entramos agora nos últimos 7 dias de vida de Jesus, antes da crucificação. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém faz parte dessa última semana de vida de Jesus na terra, né, antes de ir para a cruz, tá certo? Então, são os momentos finais, são os acontecimentos finais. Então, esse é um momento realmente muito especial, essa entrada. No versículo 1 a gente lê. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Presta atenção aqui também. Extremamente importante. Inclusive, Jesus depois, logo à frente, ele vai fazer um discurso, chamado Discurso do Monte das Oliveiras. Um discurso longo que ele vai fazer. E o Monte das Oliveiras é um outro lugar profético, interessante, que Marcos aqui faz questão de falar. Também Zacarias fala que naquele dia, os seus pés, falando do rei messiânico, estarão sobre o Monte das Oliveiras. Então, justamente nessa passagem, onde ele vai contar a entrada de Jesus, montado no jumentinho, e junto ao Monte das Oliveiras, tudo remetendo ao cumprimento de profecias de Zacarias, profecias messiânicas. Nesse momento, Jesus faz o quê? Ele envia 2 de seus discípulos, e ele disse assim, presta atenção os detalhes aqui do envio, eu grifei aqui. Então, ó, toda essa parte em azul é Jesus falando. O que está destacado são o que eles deveriam fazer, tá bom? E lá embaixo você vai ver, então, em verde,
o que os discípulos fizeram, tá? Então eu fiz essa diferenciação para ficar fácil a gente visualizar isso. Então Jesus fala para os dois o quê? Olha, ele dá uma ordem. Vão até a aldeia que está diante de vocês. Então, primeira ordem, vão. Se você correr lá na frente, olha lá no versículo 4. Então, foram. Então, lá em cima ele fala, vão. Aqui embaixo, foram. Aí depois do versículo aqui em cima, ó, de novo 2. E logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho. Olha lá embaixo. Foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua. Aí vamos voltar lá em cima. Um jumentinho, o qual, nota aí, o qual ainda ninguém montou. Tá? Então é um jumentinho que não tinha sido domado. Tá certo? Isso aí é interessante. Não tinha sela, não tinha sido domado, eles têm que jogar ali a capa em cima do jumentinho para Jesus não montar a pelo, ele monta quase a pelo, né? Mas não tem sela, foi selado, não era domado. Isso são detalhes importantes até para a cultura da época, e a gente vai falar uma brincadeira mais verdadeira aí em cima disso. Aí ele fala assim, desprendam o jumentinho. Lá embaixo, olha só, o desprenderam. E tragam aqui. E lá embaixo, levaram o jumentinho a Jesus. Marcos está construindo essa narrativa, mostrando que tudo com exatidão o que Jesus falou, esses dois discípulos tiveram que cumprir. Há aqui um acento, um destaque de Marcos em cima do senhorio de Jesus. Ele é Senhor. Ele é Senhor para mandar os discípulos. Ele é Senhor para que o dono do jumentinho deixasse o jumentinho ir embora. Você vai ver isso. Ele é Senhor porque ele tem que cumprir a vontade do Pai. E tudo que ele precisa para cumprir a vontade do Pai está disponível a ele, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E tudo vai acontecer exatamente do jeito que ele está dizendo. Então, lendo agora de uma forma mais corrida o texto, vamos voltar no versículo 2. Vão até a aldeia que está diante de vocês. E logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Aí olha só a observação de Jesus. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Porque eles vão pegar um jumentinho, esse jumentinho era de alguém, né? Olha, o que vocês estão fazendo? Esse jumentinho não é de vocês? Jesus falou, respondam só o seguinte, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. O Senhor precisa dele e logo ele vai devolver. Só fala isso, né? Então, antes de continuarmos, aqui uma observação. Vamos lá. O Senhor precisa dele. Jesus demonstra conhecimento sobrenatural e é retratado como um soberano, Senhor soberano, que tem direito a tudo de que precisar. Esse é o momento realmente de Jesus se revelar como o Senhor, o Rei. Mas depois ele mostra que ele é o rei, mas ele era um rei que deveria sofrer. E isso frustra a expectativa messiânica, inclusive dos discípulos, porque eles não esperavam o Messias sofredor, eles não esperavam o Messias que viria cumprir o papel do servo sofredor e justificar a humanidade. Eles só queriam a libertação temporal do Império Romano, a terra de volta, o governo terreno, a política, a economia, o conquistador, e eles esperavam o Messias assim, e Jesus de alguma forma frustra essa expectativa, porque a sua primeira vinda não era para isso. Isso será na segunda vinda. O jumentinho, que nunca havia sido montado, deixa claro que a intenção de Jesus era que sua entrada em Jerusalém fosse realmente entendido como um ato messiânico. Por quê? Porque ele está cumprindo uma profecia messiânica de Zacarias, tá certo?
Eu vou antecipar aqui do jumentinho. Conta-se uma história, né, no meio evangélico antigo, é uma história antiga que eu ouvi. Na época eu ouvi essa história como sendo verdadeira, infelizmente eu não tenho fonte hoje para conseguir provar. Na época eram pastores, missionários, e acabavam vindo com as histórias de lugares, de outros lugares do país, e essa foi uma história justamente que eles contaram que aconteceu uma conversão de um nordestino cabra macho, daqueles do interior lá do Nordeste, do sertão, que foram pregar o evangelho para ele e começaram a falar justamente dessa passagem, que Jesus pegou um jumentinho, né, filho de jumenta, que nunca tinha sido montado, montou no jumento e entrou em Jerusalém, e eles então queriam aceitar Jesus ali como rei, coroar Jesus, aquela coisa toda, e conta-se a lenda, né, acredito que foi verdade, na época foi contada assim, mas que esse nordestino, por causa disso, se converteu. Por quê? Porque Jesus era o cabra macho. Porque só um homem muito macho que podia montar no jumento não domado. E quem entende um pouquinho de montar em animal não domado, sabe do que eu estou falando, né? Um cavalo não domado, bravo, um jumento não domado, que nunca foi montado, realmente entende-se que não é uma coisa fácil. Então, se você pensar dessa forma, até o jumentinho estava subjugado ao senhorio de Jesus de uma forma sobrenatural, para permitir que Jesus sentasse no jumentinho e esse jumentinho levasse Jesus para essa entrada triunfal. É uma curiosidade interessante que faz muito sentido aí, fica aí para você pensar. Na Semana da Paixão, ele começa a inverter, como a gente está vendo, o segredo messiânico, ao revelar sua verdadeira identidade, natureza e ofício, seu trabalho de Messias, né? Versículo 4. Então, esses dois discípulos foram, como a gente já viu, acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora na rua e desprenderam o jumentinho. Mas o que aconteceu? Alguns dos que estavam ali reclamaram. O que vocês estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Fala que o Senhor precisa e depois devolve. Simplesmente deixaram ir. Você percebe que vários detalhes estão mostrando aqui um Jesus soberano, que tem o controle, o poder e a soberania, o senhorio de todas as situações. Isso é muito interessante. Aí eles levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, lembra que não estava selado, não era um animal de montaria, e Jesus, então, montou nele, né? Os versículos de 4 a 7, como a gente está falando, enfatizam a obediência dos discípulos às ordens de Jesus. Marcos dá grande destaque aos planos preliminares para a entrada em si, certamente para enfatizar a autoridade absoluta de Jesus. Tudo corre de acordo com as suas ordens. Então, prosseguindo o versículo 8. Quando ele estava montado no jumentinho, o que acontece? Ele está entrando agora em Jerusalém. Jerusalém era o lugar que o Messias seria crucificado. Mas ainda não é o momento. E aqui há algo especial. Aqui há um reconhecimento de Jesus como o Messias esperado. Versículo 8. Muitos estenderam as suas capas no caminho. Então, antes de Jesus passar, eles pegavam aquelas capas que eles tinham e jogavam para que o jumentinho passasse em cima das capas, né? Preparando ali de uma forma... A gente chamaria hoje, né, hoje assim, né, mais comum para a gente, estender, né, o tapete vermelho, né, para uma pessoa importante entrar ali, como que se diz aí hoje em dia, mais ou menos isso que isso simbolizava, né? Era uma honraria, pegar essa capa e jogar no caminho, recebendo-o como um rei. É justamente isso que está acontecendo. E outros espalharam ramos, o ato de também receber um rei. A gente vai ver isso aqui. Que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam. Calma, antes do clamavam, olha que interessante aqui. O ato de estender mantos no chão, se
você quiser ler depois, reforça o tema, um tema de coroação de rei. Isso era feito em momentos que um rei ia tomar o trono, ia ser coroado. O povo, então, pegava os mantos e jogavam no chão. O rei passava montado num jumentinho para ir para o momento de sua coroação. Gente, você pode ler em 2 Reis 9, 12 a 13. Aqui não fala do jumentinho, a gente vai ver onde fala, mas fala aqui justamente dos mantos que estão jogados no chão para Jeú entrar e ser coroado rei em Jerusalém. Outro caso na história de Israel, não está na nossa Bíblia, mas está num livro que conta a história dos Macabeus, o último dos Macabeus, que os ramos também foram colocados para ele assumir o trono. Então, outro ato de coroação. Portanto, podemos dizer, em termos atuais, que o cortejo de Jesus aí é recebido em Jerusalém com um tapete vermelho, que anuncia seu verdadeiro ofício messiânico, especificamente o ofício de rei. Então, mais uma observação: não era comum peregrinos chegarem a Jerusalém montado em animais. A maior parte das pessoas vinham a pé. Logo, a cena lembra um cortejo real. Inclusive, lembra a entrada de Salomão em Jerusalém. Quando Salomão foi ungido rei, você sabe como que ele entra em Jerusalém para ser coroado? Montado, na Bíblia nossa, não fala jumento, fala na mula de Davi. Mas é um animal aí, né? A mula e o jumento. Então, ele monta na mula de Davi, no jumentinho de Davi. Ele faz isso da mesma forma para assumir o trono, para ser coroado. Meu irmão, o que eu estou falando? Que tudo isso que eu estou te contando, os judeus sabiam disso. Eles estavam fazendo um ato de coroação. Eles estavam fazendo um ato reconhecendo que Jesus era aquele que deveria assumir o trono, o reinado do povo judeu, de Israel. E isso estava acontecendo em Jerusalém, do jeito que Salomão aconteceu, e Jeú e outros reis. Essa é uma entrada aonde a natureza, a identidade real de Jesus é reconhecida. E o povo, então, pega os seus mantos, pega os ramos, jogam ali e fazem um ato de coroação. E não só isso, como começam a dizer isso aqui que nós vamos ver mais forte ainda. Olha só o que esse povo que jogou o manto, jogou os ramos, começou a gritar, a clamar. Gente, aqui não é um clamor de verdade, é um clamor. Eles começaram a falar, eu vou ler a frase inteira e eu vou voltar para explicar. Hosana, imagina uma multidão. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Olha só, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana na maior das alturas. Meu irmão, isso aqui é extremamente importante. Além deles reconhecerem que Jesus tinha agora a dignidade de assumir o trono e ser coroado com o ato de jogar os ramos e o manto, eles gritam frases de um salmo que a gente vai ver, que seria dito somente àquele que seria o Salvador, o Rei, prometido, o Messias. Para quem não sabe, vamos lá, para a gente saber. A palavra Hosana, já cantou uma música na igreja? Hosana? Você já sabia que você cantou tantas vezes a palavra Hosana e às vezes você nem sabe o que significa, né? A palavra Hosana significa uma transliteração do hebraico, que significa salva-nos agora. Salva, mas é um salva-nos assim, de profundo clamor, de profundo, né, anseio pela salvação, lá da alma mesmo, né,
diante da situação de angústias, a esperança é como que chegasse o momento da salvação e há um clamor: Hosana, salva-nos agora, salva-nos. Quer dizer, só o Senhor pode nos salvar, salva-nos agora. Aquele que pode salvar chegou e ele pode nos salvar agora. Mas que tipo de salvação eles estavam querendo? A salvação militar, a salvação do Império Romano, a salvação dos impostos, a salvação da opressão de um império, um governo que estava, né, subjugando Israel na sua própria terra. Essa era uma salvação esperada, prometida, mas não era o ofício de Jesus na sua primeira vinda, gente. É isso que a gente tem que entender. Essas palavras, elas são tiradas do Salmo 118. Salmo 118, 25 e 26, que é um clamor a Deus pela vinda do reino. Eu vou ler para vocês. Olha só, vou voltar aqui. Olha só, o Salmo 118, 25 e 26. Olha lá o Salmo, o que ele fala, o salmista. Ó, salva-nos. Essa palavra aqui, justamente a transliteração é Hosana. Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, conceda-nos prosperidade. Ó 26, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles estão pegando este salmo, que é um salmo da esperança messiânica, e usando ele agora na pessoa de Jesus. Então, voltando, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que eles estão reconhecendo que Jesus é o rei Messias prometido. E eles pegam as suas capas, jogam. Jesus entra num jumentinho, cumprindo Zacarias, a profecia de Zacarias. Jogam os ramos, clamam o salmo, clamam a salvação, clamam o reino de Deus, porque o rei chegou. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem. O reino de Davi, nosso pai. Hosana na maior das alturas. Meu irmão, é um momento extraordinário, um momento de um clímax messiânico fantástico. E que Jesus vai decepcioná-los, né? Porque ele não assume o trono. Ele não assume a coroação. Ele vai por o caminho do sofrimento, ele vai pelo caminho da dor, porque ele tem que ir para a cruz. Ele tem que sofrer a ira de Deus para salvar a humanidade, não do Império Romano, para salvar a humanidade do engano de Satanás, para salvar a humanidade do pecado que nos afasta de Deus, para salvar a humanidade da ira de Deus, para salvar a humanidade da condenação eterna e nos reconciliar eternamente com Deus. Essa é a salvação que o povo não entendia. E eles queriam uma salvação imediata e temporal. E Jesus corta o caminho e vai cumprir o seu plano do Messias sofredor. Versículo 10, estas são as palavras mais explicitamente messiânicas. E consideram Jesus o Messias, que restabelece o reino davídico segundo os termos da aliança davídica. Se você quiser ler depois lá em 2 Samuel, você vai ver a aliança que Deus faz com o trono, com a descendência de Davi, prometendo justamente este ungido, esse rei, que herdaria o trono eternamente. Então, eles estão reconhecendo que esse descendente de Davi agora é Jesus. A multidão espera que Jesus seja o ramo, o broto messiânico de Isaías 11:1, que restaurará o reino de Israel. Meu irmão, Jesus vai restaurar. Jesus vai cumprir todas essas profecias, mas a sua primeira vinda tinha que resolver o problema maior, que era o problema do pecado. E ele precisava ir para a cruz, como a gente está enfatizando. E isso é frustrante para esse povo que agora clama, grita que ele é o rei e que esperava, portanto, que ele reinasse. Esperava, portanto, que ele reconquistasse as terras de Israel, tomasse armas, como Davi fazia, derrotasse os inimigos do povo de Deus
e restabelecesse o templo, o culto e tudo que estava ali. Então, nós temos aqui uma expectativa messiânica diferente da obra messiânica que Jesus veio fazer. Isso é frustrante. Frustrante até mesmo para alguns discípulos que não tinham entendido ainda. Nós vamos guardar, a gente vai ver isso mais para frente. Aqui, então, versículo 11 nós terminamos. E Jesus entrou em Jerusalém. Então, depois dessa entrada triunfal, para onde ele vai? Para o templo. Vai para o templo. E o que acontece? Já era tarde, olha só, e tendo observado tudo, ele observa o templo, o que estava acontecendo, o que estava rolando no templo. Já era tarde, ele vai embora, ele sai de Jerusalém e volta para Betânia com os 12. No outro dia, a gente vai continuar a semana que vem, no outro dia, Jesus volta para Jerusalém e entra no templo. Ele tinha observado tudo. Não vou dar spoiler, hein? Você vai ter que assistir quinta-feira que vem. E aí, meu irmão, acontece algo no templo que o negócio, o caldo entorna ali, o negócio fica feio ali, né? A gente vai ver. E para a gente encerrar as considerações últimas desse trecho, dessa passagem, nós vamos ler aqui as anotações. Olha só. Essa passagem se concentra inteiramente sobre a cristologia. Lembra que cristologia são palavras a respeito do Cristo, né? A revelação a respeito do Cristo, palavras, coisas relacionadas ao Cristo. E lembra que Cristo e Messias é a mesma coisa, tudo bem? Messias é quando eu quero falar ungido em hebraico, e Cristo é quando eu quero falar ungido em grego. Então, quando eu falo Messias e Cristo, eu estou falando do mesmo título do prometido, do ungido, que seria o rei, sacerdote, profeta, que iria resolver o problema da humanidade. Ok? Relembrando aí. Então, voltando. Essa passagem se concentra inteiramente sobre a cristologia, pois Jesus começa a revelar ao público pela primeira vez o significado de sua natureza e de sua incumbência messiânica. O mestre mostra que, nesse primeiro advento, a palavra advento, essa primeira vinda, tá? Vamos trocar para ficar mais fácil para você entender. Vai ter o segundo advento, que é a segunda vinda de Cristo. Então, nesse primeiro advento, nessa primeira vinda de Cristo, ele, Jesus, ele é o Messias humilde. Lembra do jumentinho montado, humilde? Ele é o Messias humilde, que se recusa a assumir o papel de rei conquistador. Então, nessa primeira vinda, Jesus não veio para ser o rei conquistador, ele veio para ser o Messias sofredor. Em vez disso, se torna o servo humilde, que reinará por meio de sacrifício e sofrimento. E a coroa é uma coroa de espinho. E o trono é a cruz. Esse é o primeiro advento de Jesus, porque ele precisa resolver o problema central, o pecado. E o pecado só poderia se resolver com sangue, expiação de alguém justo e perfeito. Portanto, o Cristo, o Filho de Deus. Os hosanas do povo, o que é isso? Os clamores de salva-nos do povo se cumprirão por meio da cruz. E a tragédia da morte de Cristo é o verdadeiro caminho para o triunfo. Meu irmão, por isso que a pregação do evangelho é loucura, né? A sabedoria da cruz. A loucura da cruz é mais sábia que a sabedoria dos homens, é isso que Paulo fala. As pessoas tentam tanto se aproximar de Deus, e Deus veio na pessoa do seu próprio filho, e veio para ser homem, veio para servir, e veio para morrer, ser castigado, ressuscitar, voltar, aí então voltar como rei supremo, soberano, eterno, aonde um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Terminamos por hoje uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, recebido para ser coroado, mas não aceitando, porque o seu papel era ainda sofrer. E isso Jesus está mostrando para os discípulos e para nós.
O caminho antes da segunda vinda de Cristo, do cristianismo, do evangelho, é o caminho da renúncia, do sacrifício, do sofrimento. Por isso, estejamos dispostos, eu e você, a sofrermos pelo evangelho. Estarmos dispostos a pagar qualquer tipo de preço necessário para pregarmos o evangelho. Meu irmão, isso foi o exemplo do nosso mestre, do nosso Messias, do nosso Cristo. Essa é a caminhada da igreja. Portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E vocês serão perseguidos, serão maltratados, serão caluniados, mas muitos serão salvos pela pregação do evangelho, porque você está anunciando o reino de Deus, pregando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.